Volta aqui para São Paulo, a gente fala mais uma vez sobre a adesão à Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, que já chega a 400 mil nomes, assinaturas. A repórter Beatriz Manfredini está acompanhando. Beatriz, também, além de setores, de instituições, o cidadão comum também pode assinar o documento? Quais são as condições? Como está esse movimento? Pode, Adriana. O cidadão comum pode acessar e assinar o documento que está disponível na internet, né? A Carta a favor da democracia e também do sistema eleitoral brasileiro. Essa carta ela foi criada inicialmente por ex-alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Inicialmente ela começou ali no primeiro dia, tinha cerca de 3 mil assinaturas aí na terça-feira e agora então chega a marca de 400 mil assinaturas. Então o cidadão comum pode sim assinar, mas também muitas personalidades já deixaram o nome nessa carta manifesto, como por exemplo 12 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, como Celso de Mello, Joaquim Barbosa e também Nelson Jobim. Personalidades como Chico Buarque também já assinaram, Fernanda Montenegro e muitos banqueiros e empresários como Roberto Setúbal e Pércio Arida. Então essa carta ela continua aí na internet disponível para leitura e também para assinatura, mas o que disseram os organizadores, as pessoas que escreveram inicialmente essa carta para a gente, é que desde que ela foi publicada, já sofreu 2.400 ataques hackers. A USP, Universidade de São Paulo, diz para a gente que está monitorando esses ataques, que tem um sistema aí de defesa e que conseguiu combater, então a carta segue aí online, disponível para quem quiser acessar. A gente lembra que, em paralelo, logo depois da criação dessa primeira carta, então feita por ex-alunos de Direito, da Faculdade de Direito da USP, uma segunda carta começou a ser escrita anteontem pelo pessoal, por autoridades da Fiesp. Agora, a Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, já disse que vai assinar essa carta da Fiesp e também as centrais sindicais. Olha, como o CUT, Força Sindical, o GT e diversas outras também disseram que vão então participar dessa carta intitulada Em Defesa da Democracia e da Justiça, que está sendo elaborada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. As duas cartas, então, falam sobre defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro, das urnas eletrônicas, e ambas serão lidas no dia 11 de agosto. A gente já contou aqui na Jovem Pan, 11 de agosto, um dia simbólico, porque em 11 de agosto de 1977 foi lida uma carta também na Faculdade de Direito da USP, na época contra a ditadura militar, então essa data foi escolhida aí de forma simbólica. Essas duas cartas agora serão lidas no mesmo dia, com horários um pouco diferentes, umas 11 da manhã e outras 11h30, mas as duas dentro da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito. Adriana. Valeu, viu, Beatriz? Girando aos nossos comentaristas, Cristina Grêmio, qual a importância, o peso que tem essa carta? Ela pode prejudicar o presidente? 400 mil assinaturas, dentre elas de algumas autoridades, é um número alto? O número é alto, mas nós somos 220 milhões de brasileiros, né? E eu ouso dizer que somos 220 milhões de brasileiros pró-democracia. A imensa maioria, pelo menos, talvez uns poucos aí que andam pregando regulação da mídia, né? Censura a imprensa, censura as redes sociais para que as pessoas não possam mais expressar sua opinião. Outros que mandam prender ilegalmente pessoas por crimes que não existem no nosso Código Penal. Esses poucos são antidemocráticos, mas, de um modo geral, os 220 milhões de brasileiros são pró-democracia. Uma carta absolutamente inútil para dizer o que todo mundo sabe. Nós vivemos numa democracia e assim pretendemos continuar. Não acredito que tenha brasileiro com saudades de tirania, e embora alguns estejam se abraçando a uma candidatura que prega atos tirânicos. Mas vamos seguir em frente, tem outras cartas surgindo, outros movimentos surgindo, a sociedade é plural e precisa ser respeitada em toda a sua diversidade. Ô Cristina, e a participação de sindicatos dá um tom mais político a isso ou não necessariamente? Isso sim, né? Especialmente se estiver vinculado a algum outro grupo, como, por exemplo, empresários da Fiesp, que tradicionalmente declaram em conjunto seu apoio a algum candidato. Acho que não aconteceu ainda, mas em breve a gente verá a movimentação de empresários da Fiesp especificamente, que, vamos lembrar, é o estado mais forte, mais produtivo e o que realmente pesa nas eleições majoritárias. Então, provavelmente a gente vai ter uma declaração, assim como os banqueiros já se abraçaram, por exemplo, com a candidatura a Lula, deixando muito claro que tem saudades do período em que lucravam de forma assintosa
sobre a população que empobrecia, e agora estão com saudades daquele período, né? Até porque nesse período, como disse o próprio presidente ontem, perderam 40 bilhões de reais só com as taxas de transferência que não existem mais em função da existência do Pix. Amanda Klein, qual a importância e o peso dessa carta, das outras que podem estar por vir? O presidente e o ministro Ciro Nogueira se defendem, dizendo que é um movimento da esquerda e que também é uma perseguição dos bancos pela criação do Pix, é isso? Bom, se eles acham agora que banco é comunista, eu realmente não posso fazer nada, né? Só posso me calar, porque é uma coisa tão estapafúrdia que acho que nem merece resposta. Mas é uma movimentação, sim, Adriana, agora para sermos realistas, colocarmos o nosso pezinho no chão, para dizer o seguinte: vamos cruzar uma linha no chão, não embarcaremos em nenhuma aventura, não coadunamos com nenhum tipo de questionamento, de contestação do resultado eleitoral e nos mantemos firmes no apoio e na confiança às urnas eletrônicas, ao sistema eleitoral e à democracia brasileira. É basicamente isso que está escrito nesse manifesto. Não apoiaremos nenhum tipo de manifestação ou investida autoritária. E aí faz alusão a 1977, quando você teve uma carta parecida, uma carta aos brasileiros também, no momento da ditadura, em que você já aponta ali para o começo de uma reabertura e de uma mudança de regime. Então, o que você tem agora é uma repetição no sentido de que não haverá apoio a isso. Naquela época, em 1977, você tem o começo de um ensaio de empresários e de parte do PIB rompendo com a ditadura. Agora, da mesma forma, nós temos empresários e banqueiros e personalidades importantes que estiveram com Bolsonaro em 2018 e agora eles não estão falando que estarão com Lula. Eles estão simplesmente riscando uma linha no chão e dizendo: não vamos embarcar em uma aventura. Não há, como houve em 1964, por exemplo, um ambiente propício para um golpe com o apoio de diversos setores da sociedade civil, inclusive da classe média e da elite, das igrejas, dos veículos de comunicação. Não há uma concertação como essa, não há um consenso como esse na sociedade civil, como havia em 1964. É importante deixar isso claro, é importante deixar claro o compromisso com a democracia. É claro que isso incomoda os autoritários, mas é feito justamente para isso, para incomodar e para dizer que eles não passarão.